Boa tarde, bom dia, alunos do terceiro ano. Então, conforme o combinado, hoje eu vou estar trabalhando com vocês a correção das atividades enviadas na semana passada. Então, o primeiro problema dizia que nós tínhamos uma máquina que copiava 90 fotocópias por minuto e ela foi substituída por uma com 50% mais velocidade. Então, o problema estava pedindo qual o tempo mínimo que essa máquina nova, que é mais veloz, vai levar para realizar o mesmo trabalho que a outra máquina realizava. Então, para fazer essa atividade, a primeira coisa a gente vai ter que descobrir quanto é 50% de 90. Então, para resolver essa situação, o que a gente vai fazer? Sempre que eu tiver uma porcentagem, basta multiplicar o número da porcentagem dividido por 100, porque como o próprio nome já diz, 50%. Então, esse porcento significa que é uma divisão por 100. Então, quando a gente multiplica aqui, nós temos os dois zeros aqui de baixo, eu vou poder simplificar com os dois zeros que estão aqui em cima. Então, resta 9 vezes 5, 45. Então, significa dizer que essa nova máquina produz 45 cópias a mais em cada minuto. Então, vamos pensar. Em uma hora, a máquina antiga, quantas cópias produzia? Se ela produzia 90 cópias por minuto, em uma hora, 90 vezes 60, 5.400 cópias. Então, agora fica fácil de resolver o meu problema. Se a máquina nova consegue produzir 135 cópias em um minuto, como eu quero produzir 5.400, quanto isso representa? Então, multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos chegar em 135x é igual a 5.400. 5.400 dividido por 135 vai ser igual a 40 minutos. Então, ali a resposta da nossa atividade era a letra D. O exercício número 2, então ele está trabalhando com duas fórmulas, Ele está trabalhando com a fórmula que ela é mais conhecida do índice de massa corporal e ela está trabalhando com outra fórmula da porcentagem de gordura no corpo. Então, esse problema, ele nos dava as seguintes informações. Eu tinha as duas fórmulas, E ele estava dizendo que uma pessoa tinha o índice de massa corporal igual a 20, E a massa, ou seja, o peso dela era de 60 quilos, Então, aqui, com essa fórmula, eu consigo encontrar a altura. Então, 60, está do lado de cá, ele passa para baixo dividindo, 60 dividido por 20 é igual a 3. Como o h está elevado ao quadrado, sempre nós vamos extrair a raiz. Então, a raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, com isso, eu descobri que o indivíduo em questão tinha 1,70 m. Agora, para verificar quanto de porcentagem de gordura ele tinha, então nós vamos aplicar a outra fórmula que o problema também dava. Então, a porcentagem é igual à circunferência do corpo, dividido pela altura vezes a raiz da altura, menos 18. Então, o exercício, ele dava o dado que a circunferência da pessoa era 100. Nós descobrimos aqui no problema que a altura é 1,7. E no exercício também ele dizia para usar que a raiz de 1,7 é para usar o número 1,3. Então, multiplicando 1,7 por 1,3, nós vamos encontrar 2,21. 100 dividido por 2,21 menos 18 é igual a 27,25. Então, agora que nós chegamos a esse valor, nós temos que analisar a resposta. Então, como ali o problema está dizendo, ele quer saber essa pessoa se ela está dentro dos índices normais, se ela precisa emagrecer, se ela precisa engordar, E outro dado que ele está fornecendo que a adiposidade, ou seja, a gordura em mulheres, é normal entre 19% e 26%. Mas nós descobrimos aqui 27,25%. Então, para chegar ao ideal, nós vamos chegar a 27,25 menos 26.
Então, significa dizer que essa mulher ela teria que perder uma quantidade de gordura equivalente a 1,25% do seu corpo. Então, analisando as alternativas que nós temos ali, a primeira alternativa diz, né, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%. Então, essa é a alternativa correta. Tá? Agora, vamos para o exercício número 3. O exercício número 3, ele já é um pouquinho mais simples. Ele está dizendo ali que o consumo de energia elétrica, né, devido a problemas de falta de energia, deve ser reduzido em 15%. Então, para isso, basta descobrir quanto é 15% de 625. Se a gente tivesse uma calculadora, dá para fazer direto, 625 menos 15%. Mas como na hora da prova do Enem não tem calculadora, então primeiro a gente vai ter que descobrir quanto é 15%, usando o mesmo procedimento. 625 vezes 15 dividido por 100. Né? Então, nós vamos chegar em 97,8. Então, essa quantidade é quanto eu devo reduzir. Mas o exercício pede, né? Quantos quilowatts-hora mensal deve ser o seu valor ali. Então, para isso, basta diminuir 652 menos 97,8. Então, o consumo dessa casa deverá ser de 554,2 kWh mensal. Tá? O exercício 4 também, ele era um exercício simples de porcentagem, aonde ele estava dizendo o seguinte, que o desmatamento, né, no Brasil, lá na região, deixa eu ver aqui, na Amazônia, né, nós temos que era de 4.974 quilômetros quadrados. E nesse ano, né, houve um acréscimo de 64%. Então, o que eu vou descobrir? Quanto é 64% de 4.974? Então, fazendo esse cálculo, da mesma forma, multiplicando por 64 dividido por 100, nós vamos chegar ao valor 3.183,3. Então, essa é a quantidade de área em quilômetros quadrados que aumentou o desmatamento na Amazônia. Agora, ele está dizendo que 56% desse desmatamento aconteceu no estado do Mato Grosso. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos juntar esses valores, então nós descobrimos que neste ano o desmatamento foi de 8.157,3. Como 56% representa, né, o desmatamento no Mato Grosso, basta multiplicar os dois valores, dividir por 100, e nós vamos chegar que no Mato Grosso ocorreu um desmatamento de 4.568,08 quilômetros quadrados. Essa é uma questão que acredito que poderá até aparecer alguma coisa parecida nesse Enem desse ano, visto que o desmatamento está em auge, né? A gente pode acompanhar pela televisão, sempre tem bastante comentários sobre o desmatamento na Amazônia. O exercício número 5, ele é um pouquinho mais assim elaboradinho, né? Ele exige um pouquinho mais de atenção. Mas ele está dizendo ali, né, que o álcool, ele durante a desidratação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Então, ele parte de uma usina que tem uma produção de 800 kg de uma mistura de etanol e água com concentração de 20% em massa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma massa 800 e eu tenho 20% em massa. Então, significa dizer que eu tenho 160 quilos, né, de álcool. Então, como eu tenho aqui 800, diz que 20% é o etanol, né? Então, 160 litros é de álcool. Como eu quero saber aqui, ó, se eu tenho 800 e 160 é álcool, significa que 640 quilos são de água, tá? Aí o problema continua dizendo que dessa massa, né, 100 quilos de etanol hidratado 96.
Então, se eu tenho 100 quilos de etanol hidratado 96, significa que desses 100 quilos eu tenho 96 litros que são de álcool e 4 litros que são de água. E o exercício quer saber, a partir disso, então, é correto afirmar que a destilação em questão gerou um resíduo com a concentração de etanol em massa de quanto? Então, em primeiro lugar, vamos descobrir aqui. Quanto de álcool eu tenho? Então, se eu tinha 160, que era 20% dos 800, né? Menos o 96 que eu tenho aqui. Então, o álcool eu tenho um resíduo de 64. A água eu tenho 640, menos os 4 litros aqui, então eu fiquei com 636. Então, eu tenho um total aqui, 636 mais 64, eu tenho um total de 700 quilos em massa de resíduo. Como eu quero saber o quanto representa o álcool nesse resíduo, nós vamos ter aqui, ó, 700 corresponde a 100%. Como o álcool, nós fizemos na operação, né, anterior aí, são 64 quilos, 64 quilos é X. Então, multiplicando 700x é igual a 6.400, dividindo 9,1% de concentração de álcool, né? Então, nesse caso, nós tínhamos as alternativas para analisar. Então, a gente pode verificar ali que nós temos entre 9 e 9,2%. Então, essa seria a alternativa correta. E o último exercício, né? Ele é mais simplesinho. Nós temos ali que tem um gráfico, né? Nesse gráfico foram entrevistados, então, 279 pessoas. E nós podemos verificar ali que sim, responderam 67%, não 25% e não sei avaliar 8%. Então, o exercício está pedindo, analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não, né? Então, para isso, nós vamos pegar 279 vezes 25%, que é a quantidade de pessoas que responderam não. Então, nós temos aí 69,75%, né? 69,75%, então, representam a quantidade de pessoas que responderam não à enquete, né? Então, como está pedindo ali, nós podemos verificar que a alternativa correta era a letra C, mais de 50 e menos de 75. Espero que tenha sido, né, a explicação tenha ficado entendida. Qualquer dúvida é só me procurar que eu estou à disposição. Tenham todos um bom dia de estudo.